Olá, irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, uma igreja acolhedora. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco, sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Nossa programação pode ser acompanhada pelo canal do YouTube. Todos que estamos acompanhando, com certeza, somos todos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. E, para darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos iniciar com um louvor. São reveladas em Cristo Jesus.
Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, né? Baseado na própria Confissão de Fé, mas também como recurso nós utilizamos também como o Catecismo Maior, né? E também o estudo está baseado no livro publicado pelo reverendo Enesiel Peixoto de Andrade. Ele é um pastor presbiteriano com mais de 25 anos de experiências em estudos bíblicos para a escola dominical. E hoje nós vamos estar encerrando esse primeiro ciclo de estudo sobre a Confissão de Fé de Westminster. Mas no final desse estudo nós vamos ter uma boa informação para todos que nos seguem dominicalmente, ou pelo YouTube, ou mesmo de forma presencial. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Martim Lutero. Então, conforme a nossa introdução de hoje, né, a música que nós ouvimos, né, a tua lei, exatamente sobre a lei de Deus, né, que nós vamos estar estudando hoje, do capítulo 19, que está baseado em Romanos, capítulo 8, de 1 a 4. Então, como sempre, nosso estudo ele está dividido em sessões, né, desse 19º capítulo. Hoje serão 7 sessões, e nós estaremos comentando cada sessão individualmente. Porém, antes de nós entrarmos na primeira sessão, interessante nós fazermos alguns comentários, né? E a primeira sessão aqui é o benefício e o prejuízo da lei. Então, no capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, né, exatamente a lei de Deus ou da lei de Deus, né, que serão 7 sessões, conforme eu comentei. Inicialmente, é preciso dizer que todos nós, toda a humanidade, precisa de lei. Vocês concordam com isso? Imagine no mundo em que vivemos, se não tivéssemos leis, se não tivéssemos normas, mandamentos e estatutos, né? Como que seria o nosso dia a dia, por exemplo? Você está dirigindo, né? Não tem semáforo, os sinais verde, amarelo, vermelho, aquele caos total, porque não temos semáforo, né? Ou então tem semáforo, mas que nem principalmente esses dias de chuva, eles ficam piscando, então ninguém sabe quem vai, quem fica, quando para. É realmente algo estrondoso e muito perigoso, né? Então, é importante termos limites, ordem, regras, leis que nos deixam viver um pouco mais tranquilo. Nós precisamos de lei. Imagina uma sociedade sem lei. Então, vamos à primeira sessão, cujo tópico é o benefício e o prejuízo da lei. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte, caso ele a violasse, e dotou com poder e capacidade para guardá-la. Nós temos aqui as referências bíblicas, vocês poderão depois consultar, e vamos a comentário dessa primeira sessão, que começa com a pergunta: qual o benefício e o prejuízo da lei? Então, o benefício, nós já vemos a primeira palavra que está grifada em amarelo, o benefício é a vida. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos nos seus caminhos, quando fazemos a sua vontade, o benefício é a vida. O benefício é ser abençoado por Deus. E qual o prejuízo? É a segunda palavra grifada em amarelo, a morte. A consequência do prejuízo de não guardar a lei, de não obedecer a Deus, de não fazer o que Deus mandou que nós fizéssemos lá no Jardim do Éden, no passado, é a morte. E, por falarmos de morte, né, a gente já comentou em outros estudos, existem 3 tipos de morte na Bíblia: a morte física, a morte espiritual
que é a incapacidade do homem de se achegar a Deus, e a morte eterna, que é a separação eterna do homem com Deus. Aí, para nos auxiliar nessa interpretação, nós temos aí mais algumas referências bíblicas. Então, nós temos aí primeiro Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, esse é o capítulo 16 e 17. No 16, Deus está sendo muito direto com os nossos primeiros pais. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim. No Éden existem 3 tipos de árvore. As árvores comuns, as árvores que eles poderiam comer livremente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz no versículo 17, não comerás. Então, tem a árvore que ele pode comer, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia comer. Se comer, a consequência seria a morte. E o terceiro tipo é a árvore da vida. Então, no capítulo 3 de Gênesis, se nós lermos lá o capítulo 3, Deus proíbe que Adão e Eva comam da árvore da vida. Deus colocou querubins ao oriente do Éden para que Adão e Eva não fossem até a árvore da vida comer o fruto, né? Porque, no caso, seria a vida eterna. Então, para que não se tivesse a vida eterna de forma antecipada, também não poderiam comer dessa árvore. Os 3 tipos de árvore, as comuns, as árvores do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A ordem é clara e a consequência também. Se desobedecer, a consequência é a morte. Então, agora nós vamos para a seção 2. E nós temos aí o significado da lei. Essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com os homens. Então, nós temos aí as referências bíblicas, que você pode verificar posteriormente. E agora vamos ao comentário dessa sessão. E começando com a pergunta: qual o significado da lei? A lei é uma regra de justiça. A lei de Deus é uma regra perfeita. É uma regra que nos dirige, que leva a fazer a vontade de Deus. As leis humanas mudam, são aperfeiçoadas, são melhoradas, são revisadas sempre que necessário. Mas a lei de Deus, não. É a mesma, os mandamentos de Deus dados no passado continuam sendo úteis no presente e servirão com toda certeza no futuro. Então, qual o significado da lei? Os teólogos dizem: essa lei é uma regra de justiça para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Temos 2 palavras destacadas, a palavra 4 e a palavra 6. Então, vocês sabem o porquê disso. Se você for no Google, né, e fazer uma pesquisa com relação à imagem da tábua dos 10 mandamentos, normalmente a grande maioria das figuras que estão no Google, como são 10 mandamentos, o que eles fizeram? Dividiram 50% em cada tábua. Colocaram 5 mandamentos em uma tábua e 5 na outra. Porém, o correto é 4 mandamentos em uma tábua e 6 mandamentos na outra tábua. Os 4 primeiros relacionados com Deus e os 6 últimos relacionados com o nosso próximo. Jesus vai falar sobre isso, né, e vamos ver em seguida exatamente mais algumas informações. Então, nós temos aqui a referência bíblica em Mateus 22, né, de 37 a 40.
Então perguntaram a Jesus, qual era o grande mandamento da lei? Né? A resposta de Jesus está em Mateus 22, nos versículos 37 a 40, onde ele vai resumir a lei dizendo, né, o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus divide em duas partes, em dois mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, é um grande desafio, porque, na verdade, nós não conseguimos fazer isso, né? Então, Jesus disse, né, lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o grande desafio que nós temos. E em Mateus 6,33, né, diz, não está projetado, mas diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, colocando todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Parece simples, mas isso exige de nós muita coisa. O segundo mandamento que a gente tem, também não consegue dar, a gente não consegue dar conta, que é amar o próximo como a nós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas, muitas parece que não se amam, né? Reclamam a todo tempo, reclamam de tudo, né? Reclamam a todo instante, dele mesmo fica reclamando, das coisas que acontecem com ele, da sua forma física, né? Então, elas nem se amam, como é que vão amar o próximo? Então, nós temos que parar um pouquinho e refletir isso. Como nós podemos amar o nosso próximo se nós não gostamos nem de nós mesmos às vezes? Veja, se a humanidade amasse o próximo como a si mesmo, vocês acham que teria violência? Teríamos toda essa violência que nós temos no nosso dia a dia, que hoje nós ligamos a televisão e qualquer canal que a gente coloque, qualquer noticiário que nós colocamos, a maioria das informações é sobre violência. A gente teria que fechar a nossa casa, você acha? Se as pessoas se amassem, por que nós temos que colocar trancas, cadeados, colocar a casa no seguro, o carro no seguro, né? Então, vocês acham que precisaria disso? Com certeza, se houvesse um pouco mais de compreensão e amor entre as pessoas, com certeza não precisaria disso. Quando nós vivemos nesse mundo caído e fazemos todas essas coisas, né? Sabe o que está por trás disso tudo? Que nós não amamos o nosso próximo. As pessoas cobiçam as pessoas, têm inveja das pessoas, roubam as pessoas, furtam as pessoas, não amam o pai e a mãe. Então, esse constante, entre aspas, podemos dizer, esse ódio, essa cobiça pelas coisas materiais, pelas posições que as pessoas têm, né? Então, existe toda essa maldade no ser humano e, com isso, menos amor. Quantos têm seus pais idosos, né? Jogam no asilo e acham que por pagar a mensalidade certinha no mês certo, está tudo bem, né? Estou cuidando deles. Isso é amor? Veja, é isso aqui que falta de obediência aos mandamentos de Deus. O que diz o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu não consigo nem me amar, imagina amar o próximo. Então, muitas vezes, será que esse ato de simplesmente colocarmos, né, os pais que estão idosos no asilo e pagarmos essa mensalidade e abandoná-los, né, não cuidarmos realmente deles, né, está existindo o amor? Qual o significado da lei?
A lei é uma regra de justiça para guiar a nossa vida. Então, a lei serve exatamente para estabelecer regras, normas, justiça, né, para que possamos cuidar bem das coisas, né, que Deus nos tem oferecido. Essa terceira seção, o significado das leis cerimoniais. Então, antes de nós falarmos o texto das leis cerimoniais, seria importante, quando falamos da lei de Moisés, lembramos do Pentatêutico, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros da lei. No entanto, para efeitos didáticos, a lei é uma só, mas ela está dividida em 3 partes, para melhor entendimento. A parte moral, cerimonial e civil. Então, começando aqui com o significado das leis cerimoniais, nós temos, além dessa lei, geralmente chamada de lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerando uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Estão todas abolidas sobre o Novo Testamento. Então, nós podemos ver aqui algumas referências bíblicas. E vamos agora ao comentário dessa nova sessão, onde nós temos aí 3 palavras em destaque. Nós terminamos a leitura, né? Estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Se a lei está abolida, então nós não precisamos mais do Antigo Testamento? Então precisamos somente do Novo Testamento? Não é bem assim. A gente precisa dos 2, do Novo e do Antigo Testamento. Então, vamos detalhar um pouco melhor para entendermos realmente o que nós queremos dizer com essa... A lei está abolida e não precisamos do Antigo, precisamos só do Novo, para não ter confusão. É interessante nós abordarmos um pouco melhor essa situação. Só um minutinho que eu estou acertando aqui. Bom, as leis cerimoniais, elas dizem respeito ao culto. Tudo que é cerimonial tem a ver com o culto, ou seja, a maneira como Israel, no Antigo Testamento, adorava a Deus, ou deveria adorá-lo. Então, todas as leis cerimoniais têm e dizem respeito ao culto. Por exemplo, lembra que tinha que levar um animal no Antigo Testamento para ser sacrificado? Então, não era qualquer animal que você poderia levar, tinha que ser um animal macho, novo, né? Totalmente puro, sem nenhum defeito, né? Para ser o quê? Ofertado como sacrifício. Então, hoje em dia, quando pecamos, confessamos, né? Pedimos perdão para Deus, tem um momento no culto de confissão de pecados. Não precisamos trazer nenhum animal. Então, já no Novo Testamento, e hoje essa é a nossa realidade, foi abolido a questão de você ofertar um animal. Né? Por quê? Porque Deus já morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue. Deus como o Filho unigênito, Deus como puro, santo, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Então, nós não precisamos hoje levar um animal para o sacrifício, coisa que tinha no Antigo Testamento e hoje não tem mais. As leis cerimoniais dizem respeito à maneira como Deus gostaria de ser adorado no Antigo Testamento. Nós encontramos aí 3 significados das leis cerimoniais.
O primeiro significado, ela se refere ao culto, tá? Como nós já falamos, a maneira como o povo deveria adorar. O segundo significado é que as leis cerimoniais prefiguram Cristo. Lembram-se quando Jesus veio no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ao vê-lo disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ainda não tinha morrido, mas João Batista já ao batizar, né, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava querendo dizer que Jesus era aquele cordeiro, Jesus era aquele animal lá do Antigo Testamento, macho, sem defeito, puro, que tem que ser oferecido pelo povo. Então, essas leis cerimoniais prefiguram Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O terceiro significado é que as leis cerimoniais representam várias instruções e deveres morais. Lei cerimonial, ela foi abolida nesse sentido, porque não precisa mais que os animais sejam mortos, sejam oferecidos, né? Mas ainda existe toda a questão dos cerimoniais, das leis, de como nós devemos prestar culto a Deus, como nós devemos adorá-lo, como nós devemos ofertar o nosso louvor e adoração a Cristo. A lei civil era a maneira como o povo deveria viver em sociedade. Lembra que eles estavam inicialmente no deserto. Então, vocês imaginam, cerca de 2 milhões de habitantes, de pessoas no deserto. Se não tivesse regra, se não tivesse lei, se não tivesse norma, eles iriam, com certeza, se matar no deserto, pois podemos ver na história que eles reclamavam o tempo todo, houve discussão, houve brigas, desacordos, né? Se não tivesse uma lei, né, como seria essa vivência entre eles no deserto? E aqui nós temos mais duas referências bíblicas que nos ajudarão nessa interpretação. Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, observe a palavra sombra, né? O Antigo Testamento era a sombra de uma realidade que estava por vir. E a realidade é o Novo Testamento. Então, é possível resumir a Bíblia e toda a história em 3 palavras, didaticamente, de forma bem geral, tá? Não é que isso a gente consegue resumir a Bíblia, isso é de uma forma didática para entendimento. O Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, a realidade após a vinda de Cristo e a nossa vida futura, a eternidade, né? Então, nós temos a sombra, a realidade e a eternidade. Nós estamos no segundo estágio do Novo Testamento, estamos na realidade. E ainda existe um terceiro estágio, o futuro, que é denominado a eternidade, um novo céu, uma nova terra. O texto de Hebreus estava dizendo assim: olha, o Antigo Testamento era uma sombra dos bens vindouros. No entanto, nós precisamos da realidade. Então, já estava prevendo essa realidade. Vejam a ênfase que ele dá. A sombra do Antigo Testamento nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, uma coisa interessante para a gente observar. Ou você fala nunca, ou você fala jamais, correto? Nunca, jamais, hoje seríamos, assim, até uma colocação meio errada a gente falar isso, né? Mas exatamente é isso que está no texto e com o objetivo de dar uma ênfase, de fortalecer, né? Para mostrar que as obras do Antigo Testamento não conseguem resolver os problemas e que nós precisamos é da realidade. Novamente encontramos a palavra sombra em Colossenses 2,17, onde o apóstolo Paulo escreve: porque tudo
Isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o texto fala de sombra também, mas nós agora estamos na realidade. E a realidade é Jesus Cristo. A sua vinda, a sua morte, é perdoando os nossos pecados. Então, nós temos aqui agora a quarta sessão, né? Também um comentário antes da quarta sessão. A vigência das leis judiciais, né, ou civis. Na primeira parte, vimos as leis cerimoniais, todas as leis relacionadas ao culto, né? E assim, só mais um exemplo, né? Nós falamos do animal que era ofertado como sacrifício e também podemos lembrar também a roupa dos sacerdotes, né? Deus determinou até a forma, né, o formato de como deveria ser a roupa do sacerdote. Então, tudo que se referia aos cerimoniais, ao culto. Então, nós temos aqui a quarta sessão que diz: a esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir, e que agora não obrigam a ninguém além do que exige sua equidade geral. Então, podemos ver aqui os textos bíblicos para a quarta sessão. E também agora nós vamos então para os comentários dessa quarta sessão. Quando as leis judiciais perderam valor, né? Então, começando com esta pergunta. Vamos considerar aqui algumas questões, né? Atenção. Bom, as leis cerimoniais e as leis civis não precisam mais. Então, o Antigo Testamento, o que fazemos com ele agora? Não precisa das leis cerimoniais, judiciais ou civis. Então, vamos entender um pouquinho melhor. A resposta é: quando o país deixou de existir, na verdade, né, não é o país propriamente dito. Então, que nem Israel continua existindo, o país chamado Israel continua existindo. No entanto, Israel, o povo, não são guiados hoje e orientados pela palavra de Deus. Então, quando aquele povo da antiga aliança deixou de existir, as leis civis também deixaram de existir. E Salomão escreve também: não remova os marcos antigos que puseram teus pais, né? Então, está se referindo às pequenas pedras semelhantes, está se referindo a pequenas pedras semelhantes a pilares usados, né? Usadas como demarcador de terras que mostravam um limite onde não se poderia ultrapassar. Então, na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, o texto fica um pouco mais claro: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Então, nós não podemos avançar além do nosso limite. Aí nós temos uma referência bíblica, Mateus 5, 38 e 39, que diz, né, o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Então, é difícil, né? Não é o padrão, não é fácil o que a Bíblia diz. É um padrão extremamente elevado, para a nossa natureza humana pecaminosa. Esse negócio de a outra face, se alguém te ferir numa face, né, oferece a outra, né? Então, bateu na direita, oferece à esquerda. Isso não é natural.
O ser humano não vai nem tentar, nem vai deixar que bata na direita, quanto mais na esquerda, quanto mais oferecer a outra face, né? Aí Jesus continua o texto e diz: se alguém te obrigar a andar uma milha, faz o quê? Caminha duas. É um desafio fora do comum, muito elevado para os nossos padrões, para a gente que é egoísta, pecador e que pensa somente em si. Tem um detalhe, presta atenção no texto. A lei não é cruel. A lei está tentando colocar justiça e limite. Porque alguém podia dizer o seguinte: alguém pisou no meu pé, portanto, vou matá-lo. Né? Vocês acham isso impossível? Nos dias de hoje, não, também não foi no passado. Né? Lameque, descendente de Caim, disse, lá em Gênesis 4:23, eu matei uma pessoa porque ele pisou no meu pé. Então, lembrando, limite, justiça não a qualquer preço. Na quinta sessão, tá, nós temos aqui a obediência à lei moral. A lei moral obriga a todos a prestar obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. E isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também por respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz essa obrigação, antes a confirma. Então, nós temos aqui algumas referências bíblicas. E agora vamos ao comentário dessa quinta sessão, que temos duas palavras grifadas, obediência e demais, e começa com a pergunta: quem deve obediência à lei moral? Então, esta é a pergunta. Vamos relembrar, a lei cerimonial tem a ver com o culto. A lei civil ou judicial tem a ver com a sociedade. Respeitar, por exemplo, os limites das pessoas. E a lei moral são os 10 mandamentos. Quem precisa cumprir os 10 mandamentos? Só os cristãos, os convertidos? Não, todos. Veja a resposta no texto. Todos se referem aos justificados, aos crentes, aos que estão em Cristo Jesus e aos demais. Quem são os demais? Os ímpios, os descrentes, aqueles que não estão nas igrejas, não são convertidos. Então, a lei moral ou os 10 mandamentos devem ser ou deveriam ser seguidos por todas as pessoas indistintamente. Então, vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Voltando ao nosso exemplo que nós já passamos aqui. Por exemplo, honrar pai e mãe. Esse é um dos 10 mandamentos. Não é dever apenas do crente, é um dever do descrente também. Independente se você é um cristão ou não um cristão, se você tem a fé em Jesus Cristo ou não tem a fé em Jesus Cristo, tá? Colocar no sentido de abandonar seus pais em um asilo, tá? Nós nunca deveríamos fazer isso, tá? Então deveríamos o quê? Cuidar deles. Podemos até colocá-los em uma clínica para ter um cuidado maior, mas não abandoná-los, porque os 10 mandamentos diz honrar pai e mãe, independente da sua fé. O mandamento é claro: honra teu pai e a tua mãe, para que ele te vá bem, para que viva sobre a terra e seja de longa vida sobre a terra. Então, a lei moral deve ser seguida por todos. Aí agora nós temos mais uma referência bíblica que irá nos ajudar também nesse entendimento. Né, que diz lá em Mateus 5, 18 e 19. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nenhum ou outro jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, só refrisando aqui, porque houve um erro, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou outro jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, vamos agora à a sexta sessão, e ela é um pouco maior, e é a nossa penúltima sessão. Embora os verdadeiros crentes não estejam sobre a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela serve de grande proveito, tanto a eles como aos demais. Como regra de vida, elas lhes informam da vontade de Deus e do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, do seu coração e da sua vida, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. Ao mesmo tempo, lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele vivida. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e as bênçãos podem esperar dessa obediência. Ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto de obras, assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto. Não prova estar sobre a lei e não sobre a graça. Aqui nós temos algumas referências bíblicas, né? Realmente aqui são um pouco mais essas referências. Então, vamos deixar aí para vocês anotarem depois. E vamos agora aos comentários, começando com a pergunta: qual o proveito da lei para os crentes? Destacamos aqui algumas palavras, né? Proveitos e utilidade. Então, nós vamos separar aqui em 7 proveitos ou 7 utilidades, né, da lei para nós cristãos. A lei informa a vontade de Deus. A lei dirige a nossa vida. A lei nos obriga a andar conforme a vontade de Deus. A lei descobre ou revela a nossa pecaminosidade. A lei serve para conter a corrupção humana, o pecado humano. A lei serve para mostrar o que deve acontecer nessa vida por aqueles que vivem no pecado. A lei serve para aprovar a nossa obediência diante de Deus. Então, acabamos de ver 7 usos ou 7 proveitos, utilidades da lei para os cristãos. É importante dizer, porque você já devem ter ouvido alguém dizer assim: não estamos na lei, mas estamos na graça. Isso é muito comum nós lermos isso, falarmos isso. Não estamos mais debaixo da lei, sim da graça.
Sim, é verdade que nós estamos na graça, mas nós também precisamos da lei. A graça trazida por Jesus não anula a lei. Nós precisamos da lei, precisamos do Antigo Testamento. Então, aqueles que dizem assim, nós não precisamos do Antigo Testamento, agora precisamos somente do Novo, né? Aqui vai um questionamento, uma pergunta ou algo para nós refletirmos, né? Como é que nós conheceríamos todas as coisas se não tivesse um Antigo Testamento? Se não tivesse as leis cerimoniais, né, de como prestarmos o devido louvor, devido culto a Deus, as leis judiciais ou as leis civis, se não tivessem a sombra. Então, tudo isso do Antigo Testamento veio para o Novo Testamento da graça, né, e como uma realidade. E como é que nós conheceríamos tudo isso se nós não tivéssemos o Antigo Testamento? Então, nós estamos sim, mas nós não podemos, de forma alguma, né, esquecermos ou dizermos que não necessitamos mais do Antigo Testamento. Aqui nós temos duas referências bíblicas, né, que nos ajudarão, né? Então, estão em Romanos 7, 12. Veja que a Bíblia fala sobre a lei, né? Veja que o problema não está na lei. O problema está onde? Em mim. O problema está em nós. Porque se nós não tivermos essa natureza pecaminosa, nós não, muitas vezes, odiássemos o nosso próximo, se nós amássemos mais o nosso próximo, tá? Talvez não fosse preciso utilizar tanto a lei. Então, a lei existe porque existe algo errado, existe algo para ser corrigido, existe algo para se fazer justiça. E quem comete essas irregularidades é nós, os seres humanos, né? Então, olha o que a Bíblia diz sobre a lei em Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? A lei é santa, a lei de Deus é santa. E o Salmo 119 diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, né, as leis de Deus são santas. Então, nós precisamos, como nós muitas vezes desobedecemos às leis de Deus, precisamos das leis civis para colocar ordem, né, nas coisas do nosso dia a dia. Aí nós vamos para a última sessão, que é a lei de Deus, né, a harmonia da lei com o Evangelho. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela. Pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Então, nessa última sessão, temos apenas uma referência bíblica. E agora, então, nós vamos ao comentário dessa última sessão, né, que começamos com a seguinte pergunta: como a lei se harmoniza com o Evangelho? A resposta, através do Espírito de Cristo ou o Espírito Santo. Ela harmoniza as verdades do Antigo Testamento com as verdades do Novo Testamento. Elas não são excludentes, elas se complementam. Falamos durante nossa reflexão que nós estamos na realidade de hoje. Mas para nós conhecermos a realidade hoje, nós precisaríamos da sombra, né, de dar som à sombra. E a sombra é o Antigo Testamento. Então, é o Espírito Santo que harmoniza a lei com o Evangelho. E aqui nós temos uma referência bíblica em Gálatas 3,13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É importante nós entendermos um pouco sobre a questão da lei e da graça. Então, vamos colocar um vídeo rápido, para nós estarmos ouvindo sobre isso.
muitas pessoas que colocam a lei e a graça em conflito, em rota de colisão. Mas isso não tem qualquer base na palavra de Deus. A lei nos foi dada não para nos salvar. A lei nos foi dada para trazer a nós a consciência e a convicção de que somos pecadores. A lei é o prumo, ela mostra a sinuosidade da parede, mas não conserta a parede. A lei é a lanterna que mostra o obstáculo do caminho, mas não remove o obstáculo. A lei é um raio-x que identifica um tumor, mas não é o bisturi que tira o tumor. A Bíblia diz que a lei é como um pedagogo que nos toma pela mão e nos leva a Cristo. Paulo diz em Romanos 3:20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas a lei não pode nos justificar. Porém, a lei nos leva a Cristo e então somos salvos pela graça. Não estão em oposição lei e graça. Existe uma complementaridade, Márcia. A lei revela a nós o nosso pecado e a lei nos toma pela mão como um pedagogo e nos leva a Cristo, por meio de quem nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, nós podemos resumir aí esse vídeo, que a lei e a graça são diferentes em todos os aspectos, né? A lei condena, a graça absorve. A lei aponta o pecado, a graça, que é representada pela pessoa de Jesus Cristo, liberta o homem do seu pecado. A lei condena o melhor homem, a graça salva o pior homem. Então, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, nós temos aqui, finalizando o nosso estudo, um resumo das 7 sessões. Então, na primeira sessão, nós vimos o benefício e o prejuízo da lei, né? O benefício à vida e o prejuízo à morte. Na segunda sessão, o significado da lei, ela é uma regra de justiça ou de vida. Na terceira sessão, o significado das leis cerimoniais. Na quarta, a vigência das leis judiciais ou civis. Na quinta sessão, a obediência à lei moral. Então, todos devem obediência à lei moral, as pessoas justificadas e os demais, os não cristãos ou não os convertidos. O proveito da lei para os crentes na sexta sessão e a última sessão, a harmonia da lei com o evangelho através do Espírito Santo, né? E nós destacamos aí em amarelo essas 3 palavras, cerimoniais, judiciais e moral, né? Que, como nós falamos, é uma forma didática, né, para melhor entendimento do estudo. Então, nós agradecemos a todos pela participação nesta manhã, né, escutando nossa reflexão. Os materiais dessa aula estão baseados na nossa revista, né, e alguns outros manuais que nós também agradecemos aqui ao presbítero Júlio e a minha esposa Edna pela parceria na preparação desta aula. E, conforme eu disse no começo, nós encerramos hoje esse primeiro ciclo de estudo da Confissão de Westminster. Porém, a partir do próximo domingo, nós teremos uma aula especial com o reverendo Paulo Sesquim, que dará introdução à nova revista de estudo, a Cosmovisão Cristã, e são temas bem atuais, onde nós estaremos assim discutindo e colocando em prática tudo que nós estudamos até agora, de uma outra forma, trazendo temas bem atuais, e principalmente aqueles que poderão participar de forma presencial lá na igreja, na primeira EPI de Osasco, que fica em Presidente Altino, poderão participar efetivamente dessa aula com discussões, né, questionando. Então, é uma aula bem mais interativa do que nós vimos estudando até agora com a Confissão de Fé de Westminster. Então, nós convidamos a todos que ou acessem o YouTube, né, às 9 horas, no próximo domingo, no dia 4/9, ou estejam presencialmente lá na primeira EPI de Osasco. Então, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a cada um na sua necessidade. Esperamos encontrá-lo no próximo domingo.